Olá, bem-vindos. Este é o 19º Pratos Limpos. Vai ser a última emissão deste ano, porque voltaremos depois em janeiro. E vamos hoje falar de chá e de chá feito em Portugal. Mas antes disso, vamos ter a nossa conversa inicial. Miguel Pires, olá. Olá, Alexandra, tudo bem? Tudo bem. Então, nós tínhamos estado a falar há pouco sobre... estiveste no Algarve, não é? Estiveste no Ocean. E isso levantou-nos aqui uma questão por causa do menu que o Ocean está... O restaurante Ocean do chefe Hans Neuner está com um menu que tu disseste que era muito interessante enfim, por várias razões, mas que se cruzava um bocadinho também com uma experiência que eu acabei de ter, porque eu estive em Córdoba também numa viagem gastronómica e fui ao Nur, que é o restaurante do chefe Paco Morales, e que tem um projeto muito engraçado que tem a ver com o cruzamento da gastronomia mais fine dining, não é? Com uma pesquisa muito profunda sobre as raízes do que era a cozinha e sobretudo os produtos do Al-Andalus. E ele faz essa investigação histórica com alguma profundidade e com alguma colaboração de pessoas especialistas, historiadores, etc. E o resultado é depois uma série de pratos primeiro muito bonitos, e com uma ligação profunda à história ao longo dos séculos, ou seja, ele começa... tem o século XI, século XII, por aí fora, vai avançando por aí e vai sempre introduzindo novos produtos. Agora está no século XV, este novo menu é o século XV, e tem já a introdução de elementos, de ingredientes que foram chegando com as descobertas. Pronto, isto dava muitas conversas, mas a questão é, num dos jantares que tivemos com ele perguntou-me diretamente sobre o caso português, porque é que os chefes portugueses não trabalham mais estas ligações. Já tivemos aqui uma conversa com o André Magalhães, da Taberna da Rua das Flores, em que falámos precisamente disso, não é? Das ligações possíveis entre a história de Portugal e os países onde estivemos e a comida. E porque é que isso não é mais explorado, não é? E, no fundo, o Hans Neuner, sendo austríaco, está a fazer qualquer coisa que se encaminha para aí, de alguma maneira, não é? E isto leva-me, tenho que levar só um pouco mais atrás. Nós passamos a vida a fazer comparações entre Portugal e Espanha, como às vezes ficamos muito na sombra. Eu acho que a nossa cozinha, ou mesmo a nossa alta cozinha, melhorou muito nos últimos, 10 anos, nem preciso ir mais atrás, e já falámos disso várias vezes, e nesse aspecto aproximou-se muito do melhor que se muda a determinados níveis. Mas essa pergunta que o Paco Morales faz, e eu acho até mesmo do contacto, eu tenho muito contacto também com Espanha, e parece que ou das duas ou há uma concorrência tão grande em Espanha, e que quem não está às vezes nos centros principais tem mesmo que se esforçar de outra forma para também ter notoriedade no meio de tantas estrelas, ou não sei, porque eu de facto cá, sobretudo nestes últimos anos, parece que tivemos sempre muito mais ocupados em atender os turistas e fazer, de facto, uma cozinha muito boa, mas não aprofundada a esse nível, de buscar as raízes disto ou daquilo. Acho que fez um pouco com a cozinha portuguesa e continua-se a navegar um bocadinho em alguma investigação eventualmente que se fez. O que o Hans está a fazer, e que eu achei interessante, foi é um chefe austríaco que vive cá já há mais de uma dezena de anos, mas que nunca saía também muito do Algarve. No período das férias ia para fora e fazia alguns pratos, algumas coisas da cozinha portuguesa, requeria de alguma forma engraçada a partir dos sabores ou dos pratos que os seus cozinheiros portugueses lhe traziam. E não tanto de viajar, com uma exceção do frango da guia do Algarve, que ele fazia uma criação muito gira. E nestes últimos 2 anos, sobretudo começou o ano passado, na pandemia, ele agarrou na moto e mais 2 outros cozinheiros e andaram pelo país, que é uma coisa que eu acho que ele nunca tinha feito assim dessa forma, de entrar em casa das pessoas e ver o que é que elas cozinhavam e procurar influências. No ano passado esse menu foi um menu muito de Portugal, e este ano foi um pouco mais longe e quis entrar um pouco por uma derrota dos descobrimentos, neste caso ainda muito das ilhas portuguesas, ou seja, ele parte como se partisse de Lagos,
e depois vai por São Tomé, Cabo Verde, embora ele não tenha ido a Cabo Verde por causa de coisas relacionadas com o Covid, e São Tomé, Açores, Madeira, e mais do que recriar pratos tradicionais destas regiões ou destas ilhas, ele inspira-se sobretudo nos ingredientes, em certos artifícios históricos, em certos materiais, e num ou outro prato, mas talvez o mais interessante não é quando ele recria uma cachupa, mas sim a ideia que a cachupa lhe dá para ele colocar numa mesa de restaurante fine dining. Foi essa imagem que vimos aí com os vários pedacinhos de milho à volta, que depois, de facto, há um molho da cachupa, obviamente que relembra isso, mas é muito interessante essa recriação. Depois, ao longo de todo o menu, que são alguns 15 pratos, há alguma explicação, de facto, de quem nos está a servir, da sala, e um mapa inicial dos descobrimentos com algum discurso. Eu acho que é muito lúdico, não pretende ser ali histórico no sentido de haver ali uma grande tese por detrás. Mas é, acima de tudo, de facto interessante e parece que tem sido um grande sucesso e os estrangeiros, que são a maioria dos clientes que visitam, embora tenham tido muitos portugueses nestes últimos 2 anos, têm apreciado muito, segundo o que me contaram. Desculpa, tinha o microfone desligado. Estava a ver que era os meus dedos. Parece curioso, por haver mais liberdade, aparentemente, de um chefe estrangeiro para pegar um bocado nessa história. Não sei se isto quer dizer, é uma especulação que eu estou a fazer, se os chefes portugueses, muitos dos quais eu tenho ouvido falar sobre a vontade de fazer alguma coisa com estas ligações entre Portugal e outros países, mas se de alguma forma se sentiram mais inibidos, ou se falta, que isso eu acho que de facto falta aí, algum apoio de investigação histórico mais sólido, no qual eles possam basear para não fazer uma coisa que seja simplesmente, enfim, decorativa, não é? Eu acho que sim, assim, muitos destes chefes espanhóis que estamos a falar e de outras partes, há muito essa história do laboratório do I&D, de investigação, não é? E cá não conheço nenhum que tenha. Acho que não há mesmo. Uma altura que o Avilés chegou a ter, mas hoje em dia não tem. Que era uma questão, servia para desenvolvimento de produto, de pratos e também de terem esse apoio ou essa colaboração mais histórica com outras áreas. Cá também se fez isso com a Universidade, a Paulina também, Paulina Matas, exatamente. Não estou a dizer que não se faz a espaço, estou a dizer é que não se faz de uma forma sistematizada e contínua, creio. Que não se está a fazer, posso desconhecer neste momento. Mas essa parte que tu fazes, é assim, por exemplo, há uma coisa que se nota um pouco nisso do Hans, provavelmente não há ali uma memória, não é? Tu quando comes o José Vilés tem um cozido, uma recriação de um cozido, o João Rodrigues também tem a recriação de alguns pratos, e nós muitas vezes ao provarmos aquilo percebemos que quem fez tem essa memória também e leva-nos para lá. Mas também há uma coisa que era o próprio Vilés até que dizia, não interessa haver memória quando o teu cliente não tem essa memória, por isso primeiro do que memória tem que ser bom, ou para além da memória tem que ser bom. E do Hans, de facto, é muito isso, nós temos de buscar aí todo esse lado de encontrar ali esses sabores, mas a maior parte dos clientes do centro da Europa visitam talvez o Ocean, quer dizer, alguns se calhar nunca ouviram falar de certas ilhas de Cabo Verde ou de São Tomé, ou até mesmo das Açores ou da Madeira, não é? Uhum. Bom, mas se não temos assim por aí muito ainda a explorar na cozinha portuguesa, temos nos nossos convidados de hoje um exemplo de uma ligação feliz que se faz através do chá. Neste caso, quem se vai juntar a nós é a Nina Grunkowski e o Dirk Niport. A Nina já me autorizou a chamá-la apenas Nina Camélia, porque é mais fácil. Mas a Nina e o Dirk fazem o Chá Camélia, uma aventura em que embarcaram já há uns anos e que vai crescendo a cada ano com novas, enfim, com a própria plantação de chá a crescer e a dar chá, mas isto são projetos que são longos e que começaram com, enfim, quase uma experiência muito caseira que vocês fizeram inicialmente sem saber o que é que ia dar, não é? Esta ideia de fazer chá em Portugal
parecia uma coisa, enfim, muito inusitada. Como é que isso nasceu? O chá de inspiração japonesa, não é? Neste caso. Ou ninguém se tinha lembrado antes, só? Em Portugal continental, não é? Digamos, pronto, no continente. Falta o som. Os microfones são ligados? Passo a palavra à Nina. Olá, Alexandra. Olá, Miguel. Olá. Bem, essa ideia do chá primeiro começou como um sonho. Um sonho de duas pessoas que apreciam beber chá na vida privada, para equilibrar o vinho, talvez. Adoramos de degustar chá sempre desde que nós chegamos a conhecer. Acompanhou a nossa vida toda. E foi esse sonho de um dia poder fazer. Eu descobri a fazer uma entrevista com um perito do chá, que a planta de chá é uma espécie dentro da família das camélias. E aí, nós aqui no norte de Portugal, na zona costal que está chamado a Terra das Camélias, fez logo um ring na minha cabeça. Será que é possível cultivar a camélia sinensis aqui, onde temos as lindas camélias das flores? E assim começou realmente com uma planta de chá no nosso jardim aqui no Porto. E funcionou logo ou foi essa primeira experiência? Bem, foi o teste mesmo de deixar fazer a natureza, porque tive uma planta e o entusiasmo-se disse, vamos plantar chá. E eu disse, olha, eu também quero, mas agora durante o inverno, deixamos no canto mais frio do nosso jardim. E vamos ver o que vai acontecer, porque se for muito complicado e era preciso criar uma estufa e proteções, não fazia sentido cultivar essa planta aqui no nosso clima, não? Deixamos sem fazer nada, só olhando às vezes como ela está, e na primavera ela surpreendeu-nos com folhinhas lindas, tendras, e deu-nos sinal que estava bom, sem ter feito nada durante o tempo mais crítico, não? Olha, Nina, eu acho que o clima em Portugal é, portanto, ou no norte de Portugal, ou nessa zona em particular, é favorável. E porquê é que então, voltamos à pergunta inicial, porquê é que então não se fazia chá em Portugal continental antes? O que é que explica isso? Havia uma tentativa, ou uma pequena plantação no século XIX, perto de Ponte de Lima, de um senhor que estava casado com uma senhora do Brasil, voltaram para Portugal, fizeram uma pequena plantação. Há documentos históricos e os documentos revelam que já na altura disseram que o clima era super favorável para o cultivo da planta do chá. Só que eles depois, passando 2 anos, voltaram para o Brasil, a plantação ficou abandonada e nunca foi feito o chá dessas plantas. Depois, eu acho que é muito trabalho de fazer uma plantação de chá e é muito mais complexo do que, por exemplo, cultivar ervas aromáticas. Ervas aromáticas, nós apanhamos as folhas, as flores, secamos, já temos o chá, a tisana pronta. No chá, na folha do chá, temos de fazer muito trabalho para criar um gosto, porque temos de lembrar que da mesma planta de chá, ou seja, da mesma folha, podemos produzir todas as cores do chá, verde, branco, preto, vermelho, amarelo, todas as cores que dependem do grau da oxidação, que significa que é verde, não é oxidado nenhum, não tem castanho nenhum, ou preto, no opósito, muito castanho. Isso é um processo muito minucioso que temos de aprender. É uma arte, uma cultura muito antiga, parecido com o vinho, que não se faz assim tão facilmente. E, além disso, demora muito tempo, depois de plantar uma plantação de chá, de ter a primeira colheita, ou seja, o rendimento. Depois de plantar na terra, demora 4 a 5 anos até poder fazer a primeira colheita. É como no vinho, então, não? É como no vinho, não é?
Sim, 4, mas 5 anos. mesmo na Ásia dizem que começa só a render a partir do 10º ano, depois é muito investimento em mão de obra, porque é uma cultura muito intensa em mão de obra, e eu acho que tem um bocado a ver que uma pessoa precisa paixão pelo produto para enfrentar esses obstáculos, não? E as condições, mas pelos vistos o Norte reúne essas condições em termos de clima, são idênticas à que encontraste no Japão, quando vocês visitam isso, ou idênticas não diria, mas são boas? Muito boas. Agora está comprovado, a nossa plantação está lindíssima, eu voltei agora dali, aqui temos muito bom tempo e as plantas estão mesmo bem, e estão muito agarradas à terra e desenvolvem muito parecido como as plantas do Japão. O nosso clima aqui, por 2 invernos, ou 2 anos quase, o Dirk sempre riu-se a mim, a ser sempre agarrado a comparar todos os dias o que acontece aqui climaticamente e no sul do Japão, onde estão situados os nossos parceiros japoneses, o casal Morimoto, Haru e Shigeru-san, que nos ajudam, e com os chás começamos a trabalhar. E eu sempre comparei os climas do Japão, do sul do Japão, com cá. E é muito parecido, só no verão nós temos menos umidade, porque lá há uma estação de chuva, mas nós conseguimos fazer em julho, agosto, regamos um pouco, temos um tanque onde apanhamos a chuva do inverno e com gravidade no verão regamos as plantas. O resto é muito parecido, temos uma terra ácida por causa do solo de granito, que é muito importante para a planta de chá, um solo rico, uma terra rica, um minho. Depois temos muita chuva, quase todo o ano, menos no verão, que conseguimos aldrabar um pouco com rega. E temos temperaturas muito moderadas, quase nunca embaixo de 0, e aqui não há risco nenhum no ninho litoral que a terra gela, porque a planta aguenta frio, mas não pode ter os pés gelados. Eu não sei se nós, Miguel, deixa-me só dizer, eu não sei se nós dissemos isto, mas a quinta é em Fornel, não é? Perto de Vila do Conde. É isso, é essa zona, só para situar. Que é junto ao mar, não é? Mais próximo do mar. Eu queria perguntar, só voltar um bocadinho atrás nisto, porque às vezes nós entramos muito no tema e queremos também chegar a uma audiência um pouco mais generalista e acho que ainda se faz muitas confusões, o que é um chá e o que não é. Começando logo pela questão das infusões ou das tisanas, que há pouco estavas a falar, e dos chás. Queres só um pouco distinguir se isto são duas famílias ou é muito mais... um pouco esta complexidade, e depois também, já agora de seguida, para não estarmos a interromper, um pouco esse processo, pareceu-me interessante, como é que se chega, ou seja, do chá verde aos outros tipos de chá a partir da mesma planta, calculo por processos de fermentação. Gostaria que explicasse um pouco essas duas questões. O mundo das tisanas é um mundo muito grande, que são todos os ervas aromáticas, flores comestíveis, que podem ser secos e depois fazem uma infusão em quente, que nós na Europa normalmente chamamos chá, porque é feito com água quente, mas em português temos a riqueza de ter uma palavra mais apropriada, tisana, ou infusão, que significa que vem das ervas aromáticas ou flores comestíveis, e o que distingue também que não tem cafeína nenhuma. Do outro mundo, o mundo talvez ainda mais grande, é o mundo do chá, que é tudo feito a partir das folhas da planta de chá. Existem 2 plantas de chá no mundo. Uma é a camélia assâmica, que tem origem em Assam, na Índia, que tem folhas maiores e dizem que só dá para a produção do chá preto, dá um chá um pouco mais carregado. E depois a Camellia sinensis, com origem na China, que tem folhas mais pequenas, um pouco mais tendras, e através dessas folhas podemos fazer todas as cores do chá. Agora, a folha tem sempre um certo conteúdo de cafeína, isso distingue também das tisanas. No rebento da primavera tem muita cafeína, porque a cafeína
a planta precisa de se defender contra os insectos. Quando a folha cresce, os insectos já não acham tanta graça, então a folha deixa produzir cafeína e fica com mais outras vitaminas e minerais. E temos um chá com um teor de cafeína menor. É super interessante isso, porque quase ninguém sabe. Acham sempre, todos os chás têm muita cafeína, mas não é verdade. Depende do momento da colheita e depois a produção também tem uma certa influência. A produção, normalmente são apanhados as folhas da primavera, mais tenras, o rebento, primeiras 2 folhas. Para outros chás, depois tem uma segunda colheita no verão, em certas zonas do mundo até de outono, mas são sempre os rebentos mais novos, que são mais flexíveis, mais tenros e têm um gosto mais superior. As plantas, as folhas mais antigas, mais grossas na planta, não podemos fazer chá, e também a planta precisa ficar com alguma coisa, não quer ficar nua, né? E a manipulação da folha tem a ver de quebrar um bocado a folha para controlar o grau da oxidação. Oxidação é que quando uma folha tem uma ferida e depois tem contato com oxigênio, começa a ficar castanho. É o processo aqui no outono que podemos observar em todo lado. No chá preto, nós queremos machucar bastante a folha para ter uma oxidação mais elevada, para ficar mesmo a folha castanha. E no verde tentamos de não ter oxidação nenhuma, tentamos de até parar o processo da oxidação ou com calor ou com vapor. Calor é mais China, num wok grande, e vapor é mais Japão, que é a nossa inspiração, é para mesmo evitar que a folha pode ficar castanha. Isso é um processo químico que, através do calor, o vapor pode ser parado. E depois há vários passos de secagem, rolagem, formação das folhas. Como no chá verde, dentro dessa família tem várias variantes como posso produzir o chá. Como nos outros chás pretos são muito diferentes. O chá branco é secado ao ar livre, assim mesmo natural, é ligeiramente oxidado, e depois há muitos chás lá no meio. O mundo do chá é muito, muito complexo e fascinante. Vocês fazem chá verde, fazem vários tipos já, é isso? Nós estamos inspirados no Japão e decidimos de primeiro começar com uma coisa e fazer essa certa. Então, no Japão, a maioria dos produtores produz só chá verde, várias qualidades, e nós tentamos, no início, só focar no chá verde, porque é uma arte. Isso é muito, muito complexo e com quantidades crescendo. Também é sempre um novo desafio de manter a qualidade e talvez até desenvolver novas subcategorias dentro do chá verde. Estamos inspirados do Japão. O nosso objetivo não é de copiar o chá japonês, queremos mesmo criar um terroir próprio ou revelar o terroir próprio aqui do norte de Portugal, mas estamos inspirados, por isso começamos, por exemplo, a produção depois da colheita com a vaporização, e depois o nosso processo é muito mais manual, mais artesanal do que no Japão, e depois também revela mesmo o terroir do fornelo. Temos colheita de primavera, temos colheita do verão e temos um chá super premium que é feito 100% à mão, da apanha da folha até secagem final, rolagem, tudo. É um super premium das folhas, das primeiras folhas da primavera no início do ano, que tem mais gosto, porque depois da fase de dormir a planta durante o inverno, fica toda a força nas raízes, e quando começa o sol, a chuva da primavera, as primeiras folhas têm uma doçura e uma complexidade fascinante, e aí fazemos uma muito fina pré-colheita.
E essas também têm mais taína, então, é isso? Sim. Essa é mesmo para acordar de manhã e depois uns copos de vinho ainda dá. Por falar nisso, há bocado falou-se em cafeína, a Alexandra agora estava a falar de taína, às vezes também há um pouco essa confusão de chamar cafeína uma coisa que parece que é do café. O que é mais correto? Mesmo cafeína ou é taína? Ou cafeína nem tem nada a ver com o café? Eu acho que é difícil dizer o que é mais correto. Eu uso cafeína porque a substância química é cafeína, não há diferença. Agora, no chá, vem em conjunto com outras substâncias que causam que a cafeína é mais leve e não tem um pico assim como no café. Ou seja, o efeito da cafeína no chá é mais suave e mais prolongado, mas menos agressivo ao sistema cardiovascular do que no café. Mas a substância é a mesma, é só o conjunto com outras substâncias químicas que têm um efeito diferente. Olha, e eu gostava de perguntar ao Dirk, em relação, Dirk como produtor de vinho, como é que tu olhas para o chá? Nós falámos aqui de tanta coisa em comum, mas o que é que há em comum, o que é que há de diferente? Ou seja, a tua experiência toda do vinho, o que é que te trouxe no olhar para o chá? Não, eu acho que há realmente muitas coisas parecidas. Há uma relação muito boa entre o chá e o vinho. E na minha vida o chá tem sido uma peça muito importante de compensação, digo eu. Mas é giro que há realmente muitos lados parecidos, há muitas coisas, sinergias, e o chá se calhar é mais. Perdemos o vídeo. Acho que ficámos com a ligação interrompida, não sei. Nina, achas que sabias o que é que o Dirk ia dizer agora? Achas que vai entrar uma mosca ali na boca dele? Não. Alô? Sim, ok. sim, recuperámos. Okay. Resumindo, eu acho que há imensas coisas paralelas entre o chá e o vinho, e há umas sinergias fantásticas. O que depende do tempo que a gente tiver para falar, mas realmente o terroir parece que tem alguma lógica. Olhando ao chá que nós estamos a fazer na Camélia, é uma coisa que é assustadora para nós positivamente, é que nós não sabíamos muito bem o que é que estávamos a fazer, nem para onde é que íamos, o que é que ia acontecer, e o resultado é que estamos a fazer, estamos a começar, e não temos consciência ainda do que estamos a fazer, mas sonhamos. É impressionante que os chás que estamos a fazer têm uma personalidade incrivelmente própria. Não sei se é por estar à beira do mar ou não, isso é um tema para outra conversa, mas que é muito giro, que o que nós estamos a fazer tem um caráter, uma identidade muito própria. De maneira que o chá está muito ligado à noção do terroir, à noção do sítio. É se calhar mais simples porque aparentemente é só uma Camellia sinensis, mas se a gente olhar muito para dentro não é tão simples como isso, porque há muitas variantes. De maneira que há um paralelismo muito grande, há qualquer coisa de extraordinário que liga o chá ao vinho. Olha, a forma... Vocês iam fazer,
Desculpa, estamos sempre a sobrepor-nos, mas enfim, só uma pergunta que tinha a ver com isso, que era, vocês iam fazer uma experiência, eu estava a ler agora no texto que o Abel Coentrão escreveu sobre os vossos 10 anos deste projeto, uma experiência em Gouveia, não é? Noutra zona, noutra região, é isso? Iam avançar para perceber outro terroir, ou não? Sim, estamos a fazer umas brincadeiras no Dão, e o Dão, ao contrário do Douro, nós já tentamos no Douro e foi muito interessante, mas foi mais uma experiência académica porque a gente achava que não ia funcionar, mas foi giro porque as plantas que sobreviveram estavam mais fortes que aquelas do vinho verde, mas não funciona e não faz sentido dentro do conceito daquilo que a Nina disse ao bocado. O terroir tem que ser ácido e tal. Mas no Dão pode fazer sentido, ou nós achamos que faz sentido. Não é que estamos a fazer uma brincadeira, umas experiências, e a brincar um bocadinho, e a plantar também umas plantas debaixo de árvores, ou seja, não fazer as coisas politicamente corretas, mas criando uma sombra natural, a sonhar um bocadinho com um guiocuro ou não, qualquer coisa. Não é que, eu acho que o bonito neste projeto todo é que nós não sabíamos, agora sabemos, sabíamos o que é que estávamos a fazer, mas fomos fazendo. E há uma história gira de uma senhora que a Nina respeita muito, que escreveu um livro e não sei o quê, e eu um dia, um bocadinho chateado, não é chateado, mas virei-me para a Nina e disse assim: olha, sabes qual é a diferença entre ti e essa senhora? É que... E ela... eu, não. Aquela não fez nada e tu tens uma plantação. Tu estás a fazer. E isto é a parte bonita da Chacamélia. A gente não sabia o que estava a fazer, mas estamos a fazer. E está a acontecer. E nós estamos muito felizes com o resultado, que é muito melhor do que aquilo que a gente imaginava. Ou seja, estamos a ter um resultado de chá com uma personalidade inacreditável, e a Nina esteve há pouco tempo com um amigo dela que é conhecedor, que sabe, não sei o quê, e ele ficou encantado, de maneira que não somos nós que estamos chalados. Há realmente aqui uma força criativa que existe, mas há um resultado chalado que é muito bom. Posso dizer um exemplo muito interessante do criativo e tem ligação com vinho, que me lembrei só agora, que onde estamos com as plantas de chá em Brunello também havia vinho, e os terraços mais antigos, onde devemos tirar o vinho para plantar o chá, ainda tem as ramadas, ou seja, a construção das ramadas. E há essa cultura do chá que cresce na sombra no Japão, que é o chá mais valioso, o chá que ainda tem mais concentração no sabor e do umami. E essas ramadas me inspiraram para o ano tentar fazer uma tentativa de criar uma sombra essa construção das ramadas, para fazer um chá assombrado com a ajuda dessa construção do vinho. Com vinha. Eu queria pegar nisso, que vocês estavam a falar que é algo que fizesse sentido, ou seja, que chegaram à conclusão que no Douro provavelmente até poderiam chegar lá, mas que não fazia sentido. Isso tem muito a ver com usar o mínimo de artefactos artificiais para... Ou seja, tentar fazer as coisas de uma forma mais natural possível.
Olha, eu vou só interromper um segundo, porque nós temos uma pequena, um excerto de uma reportagem que nós fizemos em 2017, eu e a Sibila Lind, que na altura estava connosco no jornal, fomos visitar a plantação. E eu pedia só à Ana que passasse esse excerto, já agora, para as pessoas também terem uma noção do que é o terroir que estamos a falar. Morimotos estavam cá, visitamos uma plantação de ervas aromáticas e surgiu a ideia de fazer um chá já com toque português. E junto com os morimotos inventamos a primeira mistura de chá verde do Japão, dos morimotos, um sencha, com erva príncipe aqui de Portugal, biológico, e foi um sucesso enorme. As folhas são inteiras e depois abrem, precisa o tempo. Enquanto o chá japonês é mais as folhas desfeitas, mais pequeninas e liberta muito mais rápido os aromas à água quente. Ou seja, em 1 minuto, mais ou menos, já está pronto. Aqui. Isto é apenas um excerto de uma reportagem maior que continua a estar disponível no site do público. Portanto, para quem quiser ver e perceber exatamente todo o processo, os 7 minutos, nós não podíamos passar aqui, mas vale muito a pena. E pronto, voltamos à conversa. Eu acho que também há Nina, a flor que nós vimos ali, não é? Também dá alguma coisa, não é? Não sei se se chama chá ou não. Neste caso é uma infusão. Será isso que vocês também fazem? É uma tisana, uma infusão, eu trouxe aqui, é o nosso flor chá. É uma coisa que é super interessante, porque da mesma planta aproveitamos duas partes diferentes para fazer 2 produtos diferentes. Na primavera e no verão apanhamos as folhas para fazer chá verde e futuramente talvez também chá oolong, vamos ver. Estamos nas primeiras experiências. E no outono, agora nessa altura, as camélias sinenses, as flores da planta de chá, são as primeiras que abrem. E nós apanhamos à mão, desidratamos como uma tisana e depois faz uma infusão lindíssima e é mesmo uma infusão sem cafeína. Eu trouxe aqui um bule de vidro, temos as flores, essas são desidratadas, e depois é uma infusão muito bonita porque as flores na água começam a abrir e daqui em 2, 3 minutos eu vou mostrar outra vez, vocês vão conseguir ver mini camélias que fazem uma infusão não só linda, mas também muito interessante e relaxante para beber à noite. E essa é o que tem, mas não é suposto ser essa que tem mais cafeína? Não, porque ao contrário das folhas, a flor quer atrair os insectos, né? Okay. Porque precisa por causa da polinização. Por isso exato. A flor não tem cafeína, enquanto a folha tem porque não quer ser comido. Olha, já agora fiquei curioso, porque eu, por exemplo, só ainda a infusão, o caso da Lúcia Lima, que é uma coisa que eu acho que em casa dos meus pais existe desde que eu me lembro, eu sempre preferia em verde do que em seco. E às vezes perguntava-me se o seco era mais uma questão de preservar e ter, por exemplo, Lúcia Lima no inverno, não é? Porque, ou se era melhor, ou seja, no caso da camélia, dá para fazer essa infusão também em fresco ou ela tem que ser mesmo seca? E o sabor como é que é? Qual é a diferença? Da folha não sai sabor nenhum. Nada. Quem conhece camélias, as folhas são bastante fortes, não são muito... A Lúcia Lima já é mais fina, né? Mas a folha do chá é mais fechada e ela não liberta quase aroma nenhum. Mas e a flor, desculpa, eu estava a fazer a alusão da folha da Lúcia Lima com a flor, com essa flor. É possível fazer em verde ou tem que ser desidratado mesmo? A flor? Sim. Olha, aqui se vê como abrem, não é bonito, são mesmo... É quase como as camélias lá que conhecemos das árvores, são mais pequenas, mas são comestíveis e mais saborosas. Em fresco posso fazer, só preciso muito mais flores, porque
desidratação também faz uma concentração. Exatamente. Mais, as flores também mingam, né? Sim. Seja, o sabor é mais fresco ou não? É só uma curiosidade mesmo. Em verde, em fresco, sim. Pouco... O sabor, em geral, também em seco, é do pólen, é da parte mesmo amarela da flor. Em fresco, eu sinto isso também, mais fino, mas é um pouco menos complexo. Okay. Ou seja, o sabor também altera um bocado com a desidratação. Não é melhor fresco. Não. Respondendo à pergunta, sim. Okay. Não é necessariamente melhor. Isso agora não é justo, não? Vocês têm que visitar a plantação. Exato. Mas já agora que fizeste essa demonstração, Nina, em relação à forma de preparar o chá em casa, às temperaturas da água, a tudo o que é necessário saber para a preparação ser perfeita, para não arruinarmos o chá, como acho que muitas vezes fazemos, quando não temos experiência, o que é que vocês aconselham? Como é que é a melhor forma? Precisamos de ter muita coisa, precisamos de comprar muitos... filtros para água. Exato. Uma boa água já ajuda, não? Ou seja, dependendo onde moramos, é preciso ter mesmo um filtro da água, mas isso nada melhor do que experimentar. O mais fácil para perceber se a vossa água está adequada ou não é de fazer o mesmo chá uma vez com água da torneira e ao lado com uma água engarrafada, não vou agora dizer marcas, mas os que têm um pH mais ou menos no meio. E depois vocês vão perceber a diferença. A dica que eu posso dizer é a mais válida dica é de fazer chá quase nunca com 100 graus, ou seja, nunca com água a ferver. Só o chá preto inglês precisa isso mesmo para revelar esse sabor muito forte. Os outros, mesmo as tisanas, ficam muito melhor com 90 graus porque nós não queimamos os aromas finos que depois evaporam logo e depois fica um chá mais carregado e menos complexo, como nas tisanas, como em todos os outros chás. Nos chás verdes, a temperatura é ainda mais crucial. É preciso fazer entre 70 e 80 graus e fica um chá completamente diferente. Nas nossas degustações, a minha reação maior é que as pessoas dizem: eu não gosto do chá verde. Eu digo: ok, vamos provar. Ninguém é obrigado de beber, obviamente, mas fazem-me o favor de provar. E depois, muitas das vezes, a reação é que eu nunca bebi um chá verde assim. Eu não estou a falar só dos nossos chás conosco, também da experiência nas degustações com os chás japoneses, vários chás verdes, quando é feito com menos temperatura e também pouco tempo em infusão, depende da folha, fica um chá muito mais aromático, não fica áspero, nem fica amargo e fica uma experiência completamente diferente. E as pessoas normalmente não sabem disso. Ainda na Europa há muito costume de é preciso ferver a água, que é o primeiro passo para estragar tudo, porque o oxigênio sai tudo com as borbulhas a ferver, e depois é muito chocante para a folha receber água a queimar por cima de 100 graus. Essas coisas nós indicamos nas nossas embalagens atrás, temperatura, tempo de infusão, e também a informação que podemos fazer várias infusões com as mesmas folhas, porque um chá de qualidade, especialmente os chás de folha inteiras que são feitos manualmente, como os nossos, permitem muitas infusões. O nosso premium chá, o Kintsugi chá da primeira pré-colheita, permite até 5 infusões. O nosso chá da primeira colheita da primavera, 3 a 4, e o luso chá da colheita do verão também, ainda 2 a 3, dependendo do gosto. Isso são pequenas coisas que as pessoas não precisam muito material, é mais sensibilidade, porque não custa nada de
desligar a chaleira antes que ferver, né? Exato. E também na preparação, a única coisa que eu preciso mesmo é um filtro ou um coador. O resto consigo fazer em todo lado um bom chá. E se for com um filtro numa taça, tirando o filtro, bebendo, devolvendo, fazendo várias infusões, não é preciso um material extenso, mesmo que dá muito gosto de ser cerâmica do chá. Alexandre, eu já anteciparam-me, Alexandre. Como nós falamos aqui muito desta ligação com a gastronomia, com os restaurantes, uma das coisas que eu também tenho visto há muitos anos que vejo que é penosa, acho que até foi uma vez a Paulina Mata que chamou a atenção para isso, que ela é uma grande bebedora, ou que sempre gostou muito de chá, era aí que sempre que íamos a um restaurante, chamamos-lhe de fine dining, um restaurante, sei lá, Michelin, pronto, para facilitar, que era sempre tudo muito maravilhoso, toda a coreografia, toda a comida, os vinhos, o serviço dos vinhos, e depois no fim pedimos um chá ou um café, e parece uma coisa quase miserável na maior parte dos lugares, ou era pelo menos. Há uns tempos estive num restaurante mais no interior do país, que tem uma estrela Michelin, e quando eu pedi de fato, ou quando pedimos o que é que havia, o que é que tinha um chá ou uma infusão, trouxeram-me uma caixa vossa, muito bonita, cheia de coisas, com vários tipos de chá. Não sei se nessa caixa não estavam também outras coisas. E eu perguntei se toda uma parte de um restaurante, há um pouco desse lado de um show-off, de uma certa coreografia, e que muitas vezes a pessoa se lhe pergunta ou se quer um chá e se a pessoa acha que vai beber um Tetley, vai recusar querer pagar 5 euros por um Tetley, mas porque é que não levam isso à mesa e perguntam à pessoa com aquilo à frente, como levam os queijos, como levam, sei lá, o carrinho de champanhe, quando havia, ou algo do género. Vocês sentiam isso e ainda sentem? Eu sei que vocês têm feito trabalho por vários restaurantes do país inteiro, mas sentem um pouco que falta ainda muito essa cultura. Também é verdade que acho que depois também não há muitos clientes que pedem, mas se levarmos, se calhar é mais fácil, não? Eu acho que já fizemos um grande passo durante esses 10 anos, porque eu lembro-me no início chegar em restaurantes a dizer... mesmo sabendo quem somos e trabalhamos com chá e falando com eles, não acham que era interessante uma carta de chá? E estava assim, essa coisa, um desvio, dizemos assim, não desinteresse, mas assim, não levar o produto a sério. E depois, o que eu reparei em mim é que eu nunca peço chá num restaurante, porque eu sei que eu vou receber uma coisa má. E eu peço talvez água quente e trago o meu chá, sim, pode acontecer. E o Dirk faz o mesmo com os vinhos, não é? Sim, ou pedimos um carioca de limão, que é sempre uma boa solução, mas depois eu percebi que temos de criar visibilidade, que um restaurante que tem uma carta de chá pode apresentar isso mesmo ao cliente através de uma carta, ou através da caixa que Miguel vi no restaurante, para as pessoas percebem, aqui a chá a sério é um produto que é levado a sério e que tem uma seleção interessante. Até pela curiosidade, não é? Mesmo que a pessoa não conheça nada e vê aquilo, primeiro a caixa é bonita, a probabilidade de comprar assim é muito superior a tipo, quer um chá ou café, quer dizer, não é? Mesmo para conhecedores ou não conhecedores, não é? Das duas, funciona dos dois lados. Temos pequenos textos para as ementas, para poder fazer mesmo uma ementa do chá. Aquela caixinha também leva um rolo com uns textozinhos sobre as qualidades que estão nessa caixa. E um chá que também agora começou a fazer muito sucesso nos restaurantes é mesmo o flor chá. Por não ter cafeína, claro. E isso é um espetáculo de ver no fim, né? Claro. Quando estamos no fim da refeição e queremos talvez limpar o palato, relaxar um pouco, ter um chá digestivo, é muito lindo de ficar com esse bule, com as flores na sua frente e ver e apreciar o chá. E há uma mesa que pede, a outra pede ao lado, pede logo também, não é? Olha,
Isso, só rapidinho, diz. também estamos a incentivar cada vez mais restaurantes de também incluir o chá como pairings durante o menu de degustação, etc. Isso é outra vertente um pouco mais elaborado, mas também muito interessante. Vocês fizeram uma experiência de envelhecimento de chá numa pipa de vinho do Porto. Essa experiência como é que correu? Vai ter seguimento? Como é que estão a pensar a questão do envelhecimento do chá? O que é que concluíram sobre ela? Queres falar tu um pouco? É uma ideia um bocadinho excêntrica, um bocado estranha, mas está a correr bem demais. O problema é esse. E o que nós estamos a fazer é continuar a versão original de envelhecer chá durante 6 meses, mas criamos condições, tem custos, criamos um caixote na nossa adega e temos condições perfeitas neste momento e está a correr muito bem, mas é um processo muito complicado em que eu não estou muito envolvido, que a Nina é que sofre e dá muito trabalho porque é abrir uma pipa, isso é a parte fácil da nossa parte, mas depois meter o chá lá e depois estar aquilo tem que ser mexido muitas vezes, depois tem que ser seco depois de 6 meses. Não é que estamos a falar de um processo que é complicado, mas é fantástico, porque o vinho do Porto realmente é algo especial, que o chá tem esta coisa, não é? Absorve o bom e o mau, não é? Exato. E a nossa responsabilidade é absorver a coisa boa. E depois, no fim, nós temos a responsabilidade de ter a certeza que aquilo está tudo seco e perfeito e está a correr muito bem, muito bem. Mas sente-se o sabor, sente-se que essas pipas foram de vinho do Porto, ou é a questão do formato que é interessante para o envelhecimento do chá? Não, é que é mesmo interessante. E é um processo que nós temos trabalhado muito, ainda com a Nina, nas 2 semanas, temos estado à procura de qual é o chá certo para este processo, não é? Porque não queremos um chá verde, não faz sentido, mas um oolong, de maneira que temos várias opções biológicas e estamos a fugir um bocadinho da China, mas estamos aqui num processo de comparação, mas é um chá meio fermentado, com alguma personalidade dentro daquilo que nós gostamos muito do chá verde, mas que não seja forte demais, e depois faz uma diferença muito grande. É muito bonito ver, e aliás é muito bonito acompanhar, onde é que vocês ficam convidados para provar mais uma vez aquilo que a gente anda ali a fazer, porque é muito giro de ver o tempo faz diferença. Isto é como ao vinho. Claro. E essa pipa está no Douro ou levaram para está na Camélia mesmo lá no... Não, está num caixote super hermético, super perfeito, ou seja, em termos de... Não, é que é muito bonito. A gente fala de o norte de Portugal ser perfeito para o chá, para a plantação de chá, mas para envelhecer chá é uma desgraça, não é? É muito úmido, é muito complicado e tal. E Gaia, ainda mais úmido é. Pronto, mas criamos ali um caixote muito bonito. Totalmente hermético. Totalmente hermético, em que temos as condições perfeitas de controlar a umidade
etc. E não é que está tudo perfeito. Bom, e nesta nota de perfeição, acho que temos que terminar aqui esta nossa conversa sobre chá. Terminar, não, ainda voltamos aqui às sugestões finais, mas para já passamos à rubrica final. Hoje há, amanhã não sabemos. E pronto, queria-vos pedir então se vocês nos deixavam aqui alguma dica, alguma sugestão relacionada com chá ou não sei o que é que trouxeram. Eu trouxe aqui uma sugestão que eu gosto imenso pessoalmente, que é uma revista de chá, é escrito em inglês, é internacional, chama-se 80, do 80 Degrees, para fazer um chá verde em condições. É editado aqui em Portugal, em Cascais, e é super interessante para pessoas que já sabem algo sobre chá ou que querem saber algo sobre chá. Não é um magazine para peritos, é mesmo para apreciar. É muito bonito também por dentro as edições, tem gráficas, tem fotos, e uma coisa que eu adoro para relaxar é ter uma boa taça de chá na mão e depois sofá e ler nessa revista. É um momento muito bonito, e agora com o inverno e os dias frios e de chuva para frente, eu acho que não há nada melhor. Excelente. Eu vou-te deixar para o fim, Miguel, para ficarmos assim numa nota mais agradável, porque a minha sugestão, enfim, não sendo desagradável, mas tem aqui pronto, é mais um alerta para um tema. Vou-me desviar completamente do chá, mas para dizer que isto tem a ver com uma informação que recebi até ontem. Há uma campanha, já não é a primeira vez que surge este alerta, mas esta campanha vem chamar a atenção para uma coisa, que é os tubarões mako, ou também conhecidos como anaquim, estão em vias de extinção, estão em perigo de extinção. E os dados deste relatório apontam para uma redução de 64% desta espécie na última década, e, sobretudo, no Atlântico Norte, há quebras que chegam aos 79%. Isto deve-se à pesca, a pesca não tanto do tubarão, mas de outras espécies, nomeadamente do peixe-espada e do atum, mas que acaba por arrastar estes tubarões, e eles depois são apanhados e praticamente grande parte deles já chegam mortos às embarcações. O que eles dizem aqui neste relatório é que, se fossem devolvidos à água, teriam uma chance de sobrevivência, em alguns casos de 75%, noutros de 90%. Não sendo, acabam por morrer, ou chegam mortos ou acabam por morrer, e são vendidos para, sim, em parte consumo humano, mas também em parte para consumo, para a alimentação de outros animais. A maioria, como são machos, ainda não atingiram sequer a idade adulta. Isto provoca tem um impacto imenso depois na continuação da espécie, e daí a situação de risco em que se encontram. A pesca é sobretudo, no Atlântico Norte, é sobretudo Portugal e Espanha, são sobretudo os responsáveis por este volume enorme de pesca destes animais. Portanto, enfim, isto é um alerta, não há assim grande coisa que nós possamos fazer, porque penso que não é propriamente nas nossas mesas que eles chegam, mas acho que é sempre importante, isto sendo este um programa sobre comida e sobre alimentação, acho que estas coisas são importantes, e pronto, fica aqui este alerta para a situação do tubarão mako. E pronto, para terminar, Miguel Pires. Olha, no seguimento de outras tendências ou modas, como quiserem chamar, que surgiu nos últimos anos, desde a cidra, as cervejas artesanais, que podem ser feitas muitas vezes, independentemente do sítio, o oposto do que estávamos a falar do chá ou do vinho. Às vezes não é preciso grande terroir, é só comprar as fórmulas, os produtos. Tem surgido também muito no mercado nos últimos tempos as kombuchas, não é?
Acho que tenho provado um pouco de tudo, algumas que não passam de refrigerantes disfarçados, outros que levam tanto açúcar que não sei o que é que lá está dentro, além do açúcar. Alguns muito coisas caseiras que eu acho que as pessoas fazem em casa, conseguem ou legalizar ou arranjar uma forma depois de comercializar de uma forma legal. Entre eles chegou-me às mãos há uns tempos uns kombuchas da Home Lab, que aqui é em Lisboa. Eu guardei na garrafeira, tal. A minha garrafeira eu acho que deve ser uma coisa microbiana também, porque lá está lá tudo, desde tomate, desde coisas a fermentar, com os próprios, enfim. E estas Home Lab foi talvez de todas as que eu provei mais recentemente que eu mais gostei. Tem diversos sabores e no fundo isto também vem no sentido do chá, não é? Porque é feito a partir é uma fermentação feita a partir do chá verde e que deve andar ali algures num processo semelhante entre o chá, o vinagre e uma cidra. Se calhar disse aqui um grande disparate, mas é uma bebida probiótica que faz todo. Penso que entrou um pouco também nessa tendência das coisas saudáveis. Eu acho interessante pelo lado do sabor e às vezes mesmo à mesa ela acompanha bem algumas coisas. E pronto, era isso que eu ia deixar, essa sugestão. Só para dizer uma coisa, isso é uma coincidência tão grande, porque nessas últimas semanas começamos a lançar o nosso novo kombucha em parceria, Home Lab, Nipot, Chá Camélia. Boa. Combo Viva e já está pronto. É? Ai, que bom. Olha, então, acho que a semana passada também era um chocolate. Vocês dominam tudo, vocês são os donos disto tudo. Também havia um chocolate que era com o vosso matcha, não é? São os donos disto tudo. Qual Ricardo Salgado? Qual? Olha, e só mesmo para terminarmos, só uma pergunta. Portanto, sei que há de vez em quando visitas à plantação. Como é que isso é? As pessoas podem ir conhecer a plantação? Sim. Nós, com regularidade, fazemos workshops na plantação que estão sempre anunciados no nosso site, onde se pode inscrever. Sempre inclui uma visita à plantação e uma degustação temática. Depois fazemos outras atividades como forest bathing, que é uma técnica japonesa de relaxamento na natureza, também na plantação. Inclui também um bocado chá e também pode-se marcar visitas para pequenos grupos diretamente conosco através do site no dia da escolha. Okay. Pronto. Olha, ficaram aqui mais sugestões do que estava previsto, portanto, ótimo. É uma prenda de Natal para quem nos vai acompanhando. Nina Dirk, muito obrigada. Obrigado. Foi muito bom, muito esclarecedor e acho que pronto, esclarecemos aqui várias questões sobre chá e como é que se toma chá, o que é o chá, no fundo. Obrigada. E vamos deixar na gravação que fica no YouTube os sites e as sugestões que deixámos aqui hoje, não é? E pronto, sim, digo. Estamos todos chalados. Estamos todos completamente chalados. À frente é o caminho. Vamos lá. Obrigada a todos. Nós voltamos em janeiro com mais pratos limpos. Até lá podem ver os episódios anteriores, a rever e ouvir também no podcast Pratos Limpos. Obrigada, até lá. Deus, boa noite. Obrigada. Tchau. Obrigada.